Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Queria agradecer desde já a todos vocês pela audiência nesse projeto maravilhoso, o podcast Na Sala do Marcão. Agradeço a todos pelo carinho. Neste podcast, traremos sempre convidados especiais para falarmos de educação de uma forma global. Profissão, sala de aula, Enem, paz e muito mais. Por isso, convido você a estar sempre com a gente. Peço também que se inscreva na nossa página, curta, compartilhe, comente, enfim, nos ajude a difundir esse debate tão importante que é a educação. Hoje, conversaremos com Rogério Fadu, biólogo, professor e proprietário da Luminix, uma empresa de consultoria e inovação educacional. Nós vamos conversar sobre educação e as tecnologias aliadas à sala de aula. Então, sem mais enrolação, Rogério Fadu. Então é isso aí, galera, aqui na Sala do Marcão. E hoje eu tô trazendo aqui um amigo, um profissional com quem eu tive a honra de trabalhar durante muitos anos também. Então, com vocês, o meu grande amigo Rogério Fadu. Como é que você tá, Rogerinho? Beleza, Marcão. Que satisfação, cara. Prazer enorme estar aqui contigo, estar aqui com seus ouvintes para poder discutir um monte de coisa legal sobre educação. Ih, já foi spoiler, né, cara? Já foi spoiler. Discutir um pouco sobre educação, pra gente passar uns momentos legais aí e ajudar essa galera a conhecer coisas novas, a gente bater esse papo legal. Prazer, cara. Valeu pelo convite. Eu agradeço demais, Faduzinho. Tive a honra de trabalhar com o Fadu já há alguns anos. Então, um profissional assim que eu falo abertamente, é surreal mesmo ter trabalhado contigo. É um cara fantástico, eu nunca vou me esquecer do grande jargão. O incrível mundo da biologia. Cara, Marcão, você falando sobre isso, cara, a gente vai falar um pouco de inovação, Sim, né, vamos, cara? vamos. Eu sou biólogo, sou educador, mas acima de qualquer coisa eu sou um inovador na educação, acho super importante. E quando você falou do jargão, isso eu já faço dou aula há 27 anos e há eu não ia 26 comentar, eu faço mas isso. Para o pessoal que está assistindo a gente, Fadu foi meu professor na 6ª série. Não, Faduzinho, diz aí. Sei não, cara. Acho que não, Marcão. Mas há muito tempo eu faço esse jargão e eu já considero o tipo de jargão uma inovação, sabe? Então eu vejo hoje em dia professores entrando em sala de aula e aqueles alunos estão ali esperando o professor, sabe? E aí o aluno fala bom dia e o professor pensa, bom dia, sabe? Bom dia nada. Bom dia PN, né? Ele deve pensar, pô, bom dia PN. Anota aqui, ó, copia que eu vou colocar no quadro. Presta atenção em mim. Quadro. Exatamente, o tempo está correndo aqui, eu preciso entregar esse conteúdo para vocês. E o jargão, ele nasce na seguinte situação. Cara, eu preciso chamar a atenção daqueles alunos que nas trocas de professores ficam meio agitados. Então, isso há muitos anos atrás, eu comecei a desenvolver isso. E aí, posso falar o jargão? Claro. Pode. Os meus ex-alunos vão adorar isso, cara. Quem estiver assistindo, ex-alunos, vocês estão com saudade, tenho certeza que vocês vão adorar. Eu entro em sala de aula e falo assim, queridos, queridas, crianças, jovens, quase adultos, sedentos pelo conhecimento... Ou não, eles falam geralmente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que eu tô dando, vou dar aquela aula. Satisfação estar com vocês aqui nesse dia de terça-feira, nesse sábado, exatamente às 9h52, onde nós vamos entrar no mundo maravilhoso da biologia. Maravilha, cara, bicho. E os moleques... Mas aí eu deixo eles completarem, né? No mundo maravilhoso aí eles falam biologia. Que bacana. E é uma inovação por quê, cara? Porque eu tô criando um vínculo com eles, eu tô criando um momento de abertura de comunicação, porque a sala de aula, acima de qualquer coisa, não é um monólogo, ou pelo menos não deve ser um monólogo, em que apenas o professor fala e os alunos apenas escutam. Eu acho que a gente, como professor, tem que ter a abertura para ouvi-los também e deixar esse lado humano correr. Então é esse momento, cara. Eu acho que é super importante ter Não, jargão. me arrepiei. Eu escutei esse jargão por alguns anos trabalhando com você. Mas, Fadu, para a gente começar aqui esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho.
Se você pudesse falar hoje, se o pessoal que está assistindo a gente, quem é Rogério Fadul? Quem é Rogério Fadul? Cara, eu sou entusiasta pela educação, eu sou um inovador educacional, sou professor, fiz ciências biológicas na Universidade de Brasília, entrei em 1994 e naquela época eu morava com meus pais até 94 no interior de São Paulo. Meus pais são ainda moradores de lá, cidade chamada Mogi-mirim, próxima a Campinas. E eu fiz minha terceira série, na época era terceiro colegial, já sabendo que eu queria fazer biologia. Eu li um livro no ensino médio chamado Admirável Mundo Novo, do Huxley. E ele falava de uma sociedade dividida em castas e geneticamente elas eram modificadas. Eu falei, cara, quero fazer engenharia genética, porque eu quero criar uma coisa parecida. Fiquei super empolgado com isso, falei, vou fazer biologia. Aí no final da minha terceira série, estava com meus 17 para 18 anos, tentei fazer as faculdades da região ali, Unesp, Unicamp, Fuvest, não consegui passar em nenhuma delas, eu não era um exímio estudante e acabei não passando. Meus pais não tinham condição de pagar faculdades particulares e a minha opção naquele momento era fazer cursinho em 1994 e aquelas faculdades naquela época eram anuais. Eu tinha que esperar um ano para poder fazer de novo. No meio do ano, eu acabei vendo que tinha Brasília para fazer. Naquela época, Brasília tinha o vestibular, assim como hoje em dia, ainda tem, né? Ainda tem. Voltaram depois da pandemia, mas voltaram. Vestibular do meio do ano. Fiz vestibular do meio do ano aqui em Brasília. Passei e tal. Falei, que legal, vou fazer biologia. Pô, mas 1.000 quilômetros de distância dos meus pais, cara. Caipira de tudo, assim. Não tinha vergonha de pedir a conta pro garçom quando a gente ia numa lanchonete, sabe? Aí meu pai falou assim, você tem certeza, filho? Tu vai fazer biologia lá em Brasília, 1.000 quilômetros de distância, você vai ficar sem a gente. Eu falei, não, pai, bora que vai dar certo. E aí eu fiz isso, cara. Em 94, então, eu vim para Brasília, vim morar sozinho. Fiquei começando a fazer a biologia, fiquei morando sozinho. E foi aí que eu comecei a aprender as coisas, sabe? A gente começa a aprender quando a gente é colocado nessas situações de se vira, né, velho? Se vira que tá na hora de você fazer as coisas sozinho. Seleção natural, né? Você tem que se adaptar, cara. É isso, Darwin tem razão. Exatamente. Tinha razão. Aí o tio Fadul aqui foi fazer biologia, 94, 95, 96, precisava ganhar dinheiro, cara, porque meu pai fazia as contas certinho lá, ó. Então R$2 do bandejão do almoço, R$2 do bandejão da janta, R$1,50 para o ônibus para você ir, R$1,50 para voltar. Eu muitas vezes não ia de ônibus para a UNB ou não voltava para economizar esse R$1,50, R$3 por dia. E tu estava morando perto? Morava na 16 Norte, de aluguel, num quarto em que tinha a dona do apartamento dividia o apartamento em quartinhos, assim, eu morava ali. E muitas vezes eu ia a pé, arrumava carona, economizava R$3 no dia para tomar um sorvete no dia seguinte. Né? Então a gente tinha tudo muito contado e eu falei, não, preciso começar a ganhar um dinheiro. Em 97, eu tive a oportunidade de fazer contrato temporário da Secretaria de Educação. Não estava formado ainda, mas eles aceitavam esse tipo de estudo, talvez pela carência de profissionais, né? Então eu fiz a minha inscrição para poder ser professor temporário de biologia na Secretaria de Educação. E ali eu fui picado pelo mosquitinho da educação, da sala de aula. Minha avó foi professora, então acho que tem um pouco de DNA nessa história toda. E comecei a gostar e foi um caminho sem volta. 97, e aí 98 eu entrei na primeira escola particular, uma escola em Sobradinho. Não me pagou um salário até hoje, cara, desde 98. A escola já fechou, exatamente, cara. Mas eu aceitava, Marcão, porque era o meu começo profissional, foi a primeira escola que me abriu as portas e confiou no meu trabalho. Eu tinha 22 anos de idade e eu sabia que eu não estava recebendo, mas eu estava ganhando. Eu estava ganhando a experiência, eu estava ganhando a oportunidade de aprender a fazer uma coisa nova. E foi o que me catapultou para 99 eu ser convidado para dar aula numa grande escola de grandes cabeças aqui em Brasília, que é... A gente pode falar melhor, não falar nomes? Pode, no Colégio Objetivo. Naquela época gigantesca a escola, uma das poucas aqui da cidade, muitas turmas. E ali foi quando eu comecei a aprender a dar aula mesmo, porque naquela época era isso, o professor era o detentor do conhecimento, a gente sabia o que tinha que falar, e os alunos estavam ali para ouvir a gente. Então era assim, pô, bateu o sinal, showtime. Showtime de quem? Nosso, o professor era o cara que não era à toa que a gente dava aula num tablado.
Tablado, Literalmente, velho. né? Você tinha que subir no tablado, você era o destaque da sala de aula. Todo mundo te olhava, ficava, cara, o cara subiu. Lembra que tinha no subsolo uma sala gigantesca que era o Sim, Vaticano? Vaticano, Por que era exatamente, Vaticano, cara? exato. Porque vinha os papas de São Paulo para poder dar aula. Os papas, na verdade, eram aquelas pessoas de matemática incríveis, o de biologia maravilhoso, para poder dar a aula para aqueles alunos que estavam ali ávidos pelo conhecimento que vinha único e exclusivamente do professor. A gente tinha carência de acesso ao conteúdo. Isso acho que é importante a gente começar a falar. Naquela época existia essa carência, o conteúdo vinha do professor. Sim. Os macetes, os detalhes, como passar no vestibular, tudo isso vinha do professor. Então os alunos estavam ali anotando, estavam fazendo lá suas anotações, ouvindo suas gravações, gravava-se muitas aulas, né? E aí em 99 então comecei no Objetivo, comecei a dar muita aula, dava aulas, sei lá, 60 aulas por semana. Depois de 5, 6 anos, saí do Objetivo, fui para outra escola aqui em Brasília que tinham alunos de excelência, de excelente qualidade, e aí eu comecei a cuidar um pouco mais da minha aula. Porque no Objetivo era assim, aula 1, aula 2, aula 3, tinha que passar o básico de cada coisa. Era um capítulo por aula. Capítulo por aula, então você não se preocupava muito com a qualidade da aula. Você tinha lá os tópicos principais, era isso que eu tinha que passar. Quando eu fui para essa outra escola em 2001... a escola, ela aprovava, tipo, de 30 vagas de medicina no UNB, ela aprovava 29. Acho que você deve saber que escola que eu estou falando. E aí eu tinha que cuidar da minha aula. Do tipo, cara, eu não posso só passar o básico, eu tenho que passar o básico, eu tenho que passar mais, porque os alunos pedem. Cara, eu fazia uma prova, sei lá, 70% da turma tirava 10. Eu corrigia a prova e falei, nossa, tá certo. Outro, tá certo. Cara, os alunos eram fantásticos. Mas eu continuava sendo o dador daquela aula. Eu continuava sendo o cara que passava o conteúdo. Muito bem. Mais 5, 6 anos depois, saí dessa escola e fui para uma outra que, pela primeira vez, eu tive contato com o laboratório de biologia, cara. Olha aí. Então, e aí é a mudança de chave. Por que você acha, Marcão? O aluno começou a ser o protagonista. Boa, garoto, é isso, cara. O aluno no laboratório de biologia, ele fica até arrepiado, cara. Não é ar-condicionado não, porque de fato isso é muito legal, velho. Porque pela primeira vez eu vi o momento uou na sala de aula. E é um momento uou, não porque eu falei alguma coisa, ou porque eu passei um macete, ou porque eu resolvi um exercício de uma forma mais fácil. Não, cara. Porque eles fizeram um experimento e que no final aconteceu uma coisa muito legal. Ou não, aconteceu alguma coisa lá e eles viam aquilo acontecendo na frente deles. Eles mexiam, eles cortavam, eles montavam, eles estavam protagonistas da própria aprendizagem. E isso começou a mexer com a minha cabeça. Porque aí vem o Fadul... híbrido nessa história. Porque 10, 12 anos de dador de aula puro para um momento em que, poxa, faz sentido isso que está acontecendo na minha vida. Mas eu continuava dando aula. Porque a gente ainda precisa continuar dando aula. E à medida que isso vai acontecendo, você vai percebendo que o conteúdo também começa a estar disponível para os alunos de uma forma mais abundante. Né? Nesses anos todos, de 99 para cá, você vê o avanço da internet, o Google, as informações que estavam disponíveis só na cabeça do professor e na Barça, estavam disponíveis a um clique do aluno. E aí você vê a tecnologia se desenvolvendo nesse sentido e o conteúdo agora está muito fácil para os alunos. Hoje, Marcão, a gente vive um big boom de conteúdo. A gente, como professor, tem que ser muito mais um mediador, dizer para ele assim, olha, gente, cuidado com esse site aqui, ele tem um conteúdo, mas pode ser que não esteja tão correto, pensa melhor, veja esse outro aqui, ou talvez... É uma curadoria, sabe? A gente tem que ser muito mais um curador. Isso é uma coisa que eu falo muito, Fadul, assim, e você deu alguns exemplos que eu achei bacana. 99, se a gente pegar 99 2003 até 2008, nessa transição escolar, de 99 para 2003, você já... Foi uma diferença pequena, se a gente parar para pensar, 4 anos, mas de geração completamente diferente já. Sim, é outra geração. O aprendizado já começa, e hoje em dia, então, com esse boom da internet que a gente teve agora, né, no início dos anos 2000 até agora, é isso que você falou. Cara, eu também sou biólogo, e eu costumo falar, não tem nada, nenhuma matéria que você não encontra na internet. Pelo menos algumas dezenas de vídeo. E as videoaulas, cara? Exato. E vamos vestir a capa da humildade, melhores do que as nossas aulas. Sim. Cara, tem professores incríveis com as videoaulas, são melhores do que a minha aula, especificamente, a aula tradicional, específica que eu faço em sala de aula. Então vamos deixá-los assistir as videoaulas, boa.
É essa a ideia. Então, como o conteúdo vem de várias maneiras possíveis, o professor ele precisa entender que ele não é mais o detentor do conhecimento. Ele precisa entender. Depois é o aprender, né? Primeiro é entender. Primeiro é entender de que ele não é o dono da verdade mais. E a partir daí, aprender a passar um pouco o protagonismo para o aluno. E aí eu comecei, né, no laboratório, perceber entender essa necessidade e aprender a deixar para os alunos esse protagonismo. No início foi difícil, Marcão. Porque eles tinham que fazer as coisas, eu ficava assim, falei assim, meu Deus do céu, será que eles vão conseguir fazer a parada? Não, e também fica difícil pra gente, cara, ninguém vai perguntar nada. Meu Deus do céu, eu quero falar, exato, né? Aquela cara, exato. E aí vem a pulga atrás da orelha, será que eles estão aprendendo? Né? E tá, cara, eles estão aprendendo. Isso vai gerando uma aprendizagem significativa. Eu encontro ex-alunos hoje dessa escola que tinha laboratórios, e a lembrança que eles têm é justamente o laboratório. Eles provavelmente não vão lembrar das salas de aula tradicionais. Eles vão lembrar do dia que a gente fez uma aula de anatomia de peixe, e eles cortaram lá o peixe e viram a bexiga natatória do peixe cheia, linda, maravilhosa, e entenderam por que a bexiga natatória fica cheia e serve para flutuabilidade, por exemplo, do peixe. É isso que você falou. Eu tive a oportunidade uma vez numa escola, Faduzinho, eu levei, não foi nem eu que fiz, compramos peças anatômicas, né, num açougue específico, e levei até, na época, um veterinário para poder fazer essa aula. Cara, os meninos saíram dessa aula acompanhando, todos os meninos saíram. Aí você falou, tem gente que eu encontro de vez em quando e fala assim, cara, aquela hora, aquele coração de boi, pelo amor de Deus. Muito ele legal, começa cara. a ver, começa a tocar, né? E aí, Fadu, a gente vai... Eu queria entrar com você num tema aqui, que você falou uma coisa bem bacana, né? A inovação e tecnologia. É a mesma coisa? São diferentes? O que é a inovação e a tecnologia em sala de aula? Boa, Marcão. As pessoas acham que são obrigatoriamente grudadas, né? A inovação com a tecnologia. Obviamente, elas são conceitos diferentes, mas elas podem estar conectadas ou não numa sala de aula. Quando a gente fala, e eu falo, né, que eu sou um inovador educacional, não quer dizer que eu vou usar ou vou saber usar a tecnologia especificamente. O fato de eu ser um inovador educacional é o Fadu fazer alguma coisa diferente. É fazer uma coisa nova. É fazer algo que foge um pouco daquela aula tradicional em que os alunos estão enfileirados, olhando a nuca um do outro e anotando o que o professor está falando. O fato de eu fazer qualquer coisa diferente disso, eu estou fazendo uma inovação, não obrigatoriamente usando uma tecnologia. Então, vamos falar um pouco sobre transgênicos e não transgênicos. E ao invés de eu ficar explicando para eles o que é uma coisa, o que é outra, vamos dividir a sala em 2 grupos. Um grupo vai agora, nos primeiros 15 minutos, pesquisar o que são transgênicos, vantagens e desvantagens. O outro grupo também vai fazer isso, só que um grupo vai concordar com a ideia de que os transgênicos têm mais benefício e o outro vai concordar com a ideia de que os transgênicos têm mais malefícios. Um júri popular. Isso, e a gente faz um júri ali, a gente vai fazer uma discussão, uma roda de conversa para ver se a gente consegue chegar num consenso. Olha isso, que tecnologia que eu usei? Nenhuma. Eu simplesmente fiz o diferente. Passei para eles uma incumbência deles pesquisarem e a partir desse momento eu peço para eles discutirem. É uma inovação? É uma inovação. Eles vão usar um recurso tecnológico? Vão, eles vão precisar pesquisar alguma coisa. Ou às vezes nem precisa. Eles têm um material, às vezes, pedagógico que dá suporte a eles. E acaba né? que, como resultado, você consegue o que como escola a gente espera. Que a escola não vai formar opiniões, mas vai ensinar o aluno a procurar a base para ele criar a opinião dele. Isso, cara. Independentemente se é a favor ou contra, Perfeito, ele vai cara. poder gerar agora, só Perfeito. que ele vai poder ter outro lado para discutir. Perfeito. Né? E fala mais um pouquinho para a gente, Fadu, esse negócio de inovação, e eu conheço o trabalho, conheço o projeto, e eu falo que você é um professor inovador. Isso. E a partir, eu acho que dessa sua angústia surge um projeto que você começou a encabeçar alguns anos para trás, né? Fala pra gente um pouquinho disso aí. Verdade, Marcão. Eu tô até com a minha camiseta nova aqui da Luminex, que chique, não é verdade, cara? E eu fiquei chique, chateado né? que não tem meu tamanho. Não tem seu Vou mandar fazer pra você, cara. Vou mandar fazer uma caneca, então, pra combinar com a sua caneca. Caneca do Jô, vai. A Luminix, ela surgiu nessa época em que eu comecei a prestar atenção, em que os alunos eles aprendiam melhor de forma mais ativas, né? E aí eu fui percebendo que, legal, eu estou aprendendo a transferir para eles essa responsabilidade de estar aprendendo por metodologias ativas. Eu
nessa época, já era 2015, 16, entrei para um grande grupo de escolas brasileiras e comecei a ter uma teoria, um embasamento teórico mais forte em metodologias ativas. E eu fui começando a perceber que as escolas tinham carência disso. Em que sentido? Formação de professores. Né? Eu estava tendo a oportunidade, por estar trabalhando numa grande rede de ensino brasileira, de ter uma formação. Mas quantos outros professores não estão tendo essa oportunidade e não estão sabendo o que é uma metodologia ativa? Então, você fala em metodologias ativas, hoje em dia é um conceito que é bem discutido, bem trabalhado, mas tem pouca gente que sabe fazer acontecer uma metodologia ativa em sua sala de aula. Poxa, acha legal, acha que funciona, mas como é que faz isso? Então, em 2015, 2016, surgiu mentalmente a ideia de criar uma consultoria educacional. Para quê? Para mostrar para os professores como fazer com que as metodologias ativas cheguem, de fato, na prática, à sala de aula. Mas ficou só no campo mental nesse momento, 2015, 2016. 2017, 2018, as coisas foram acontecendo na minha vida e ela não se materializou. Mas eu continuei. Entrei na gestão da escola, fui percebendo as dores da gestão, no sentido de a gente é cobrado por fazer uma aula diferenciada, mas os professores não sabem fazer isso. Então, eu fui trabalhando com essa formação de professores. Você é professor, você sabe muito bem. A zona de conforto, ela é muito boa para o professor, né, cara? O cara já dá aula há 15, 20 anos e ele sabe exatamente a receita de bolo que ele tem que seguir. E dá certo, cara. Ele já há 20 anos ele já faz isso. Então, ele se sentir, vamos dizer, estimulado para poder fazer algo diferente, não é fácil. Não é fácil o professor sair da zona de conforto dele. E aí as escolas têm dificuldade de fazer isso. Veio a pandemia, mais dificuldade ainda, porque a tecnologia se fez muito necessária também. As gerações dos alunos vão mudando e cada vez mais os conteúdos chegando de maneiras variadas. E aí, finalmente, o ano passado, 2023, comecinho de 2023, eu falei, não, vou agora colocar de fato para rodar a Luminix, para poder ofertar para as escolas formação de professores em inovação educacional. Não em tecnologia educacional, mas em inovação educacional. Baseado nas metodologias ativas, baseado em gamificações, baseado em game-based learning, baseado em sala de aula invertida. Marcão, sala de aula invertida, cara. Você coloca os moleques de cabeça para baixo, pendurado no teto, melhora a vascularização cerebral, eles aprendem mais, cara. Ué, não é assim, não? Se na minha época tivesse a viga caía, vai. Não, diga isso. Não, brincadeira, viu, gente? Quem tá ouvindo agora, sala de aula divertida não tem nada a ver com isso, não é pendurar os moleques da aula de morcego para eles, não. Sala de aula invertida é simplesmente, ao invés de o aluno ter a aula e depois estudar a aula, a gente inverte isso. A gente pede para eles estudarem aquele conceito que na semana que vem eu vou dar a aula. É a questão do transgênico que você tipo isso, exato. É uma sala de aula invertida nesse sentido. Gente, semana que vem vou falar de tal assunto. Dá uma olhadinha nesta videoaula aqui, dá uma olhadinha neste link aqui, dá uma olhadinha nesse material aqui, que na semana que vem a gente vai discutir isso, beleza? Sala de aula invertida. Por quê? Porque quando esse aluno, estudante, a gente pode falar um pouco da diferença depois, estiver na sua sala de aula na semana que vem, se de fato, porque aí também a gente combina com o aluno, muitas vezes ele não faz, né? Mas se aquele aluno de fato viu aquilo e deu uma olhada, deu uma estudada antes e chega na tua aula, ele está muito mais bem preparado para entender a sua aula, né? Então é incrível. E aí, voltando para a Luminix, né? A ideia é justamente essa. A missão da Luminix é permitir que se construa uma aprendizagem significativa para os estudantes e os professores precisam entender e aprender a fazer isso. Então, a nossa missão é justamente essa, formar os professores para que eles saibam como fazer metodologias ativas acontecerem em suas salas de aula. E aí, o ano passado nasceu... E eu comecei a entrar em contato com as escolas. E é difícil, cara. Como é difícil, como é complicado. Brasília é um mercado extremamente fechado para isso. Porque Brasília é uma região de muitos servidores públicos que entraram nos trabalhos que lhe dão sustento por meio de uma prova, de um vestibular, de um concurso público. Então, são famílias que valorizam muito
o conteúdo que vai ser dado e vai ser cobrado no vestibular. E hoje, Fadu, assim, na área de gestão que eu estou hoje, uma coisa que eu estou percebendo, que eu estou achando super bacana, são algumas mudanças graduais, né? Na nossa época, quando a gente fez o vestibular, a gente tinha aquela mente, a sociedade tinha a mente que se você não fizesse uma pública, você não seria ninguém. Verdade, você tinha que fazer federal, acabou, não tinha outra história. Verdade. Hoje você tem cursos em particulares extremamente bem feitos, você tem profissionais maravilhosos em vários cursos. Eu não estou desmerecendo a federal, pelo amor de Deus. A federal são cursos bons, são faculdades boas, mas aonde que eu quero puxar? Que essa questão das metodologias ativas, por que ela vai agregando aos poucos? Algumas dessas instituições de ensino particulares hoje em Brasília já não adotam mais o vestibular tradicional. O que elas estão adotando? Uma entrevista. 2, análise histórico. 3, dinâmica em grupo. Olha que legal. Sabe? E isso está sendo o diferencial nessas faculdades que estão começando a abrir. Cara, ou seja, eu não vou só valorizar se o menino foi fazer uma prova, porque a questão do vestibular tradicional, a gente sabe disso. Eu tenho um pessoal que pode estar muito bem preparado, cara, se no dia ele passou mal, acabou. O cara gastou um ano, né, e pronto, é isso. Nessas particulares, hoje, né, temos um leque já aumentando, e a questão das metodologias ativas, nesse tipo de propósito de entrevistas, ela vai ser fantástica, ela vai ser um diferencial para o aluno. Sim, porque ela desenvolve, Marcão, talvez trazendo aí nomenclaturas para que você acabou de falar, né? As habilidades cognitivas, que é o conhecimento, e as habilidades socioemocionais, as soft skills, que é a liderança, é a oralidade, é a capacidade de convencimento numa fala, é a paciência, é saber ser liderado, é ter a oportunidade de esperar a hora de você falar. São pequenas habilidades socioemocionais que essas faculdades, que bom, estão cobrando isso desde o seu vestibular, vamos chamar assim, porque é o que o mercado de trabalho vai cobrar dos futuros profissionais. Né? Se você tem uma empresa hoje em dia e se você contrata obrigatoriamente os melhores QIs ou gênios daquele conhecimento, pode ser que você não tenha uma produtividade legal que você esperaria que tivesse se você contratasse, às vezes, pessoas diferentes. As soft skills são tão importantes quanto as hard skills. Não tem dúvida, né? É isso. E quando você fala em metodologia ativa, a gente fala muito de trabalho em grupo. E esses trabalhos em grupo, desde a escolaridade básica, vai gerando nos alunos uma aprendizagem. Né? Talvez aquela criança na sua família seja muito mimada, e é normal mimar uma criança. Mas quando ela entra numa vida real, o fato de ser muito mimada em casa, chega numa hora de trabalho, ela não vai conseguir, cara. Ela não vai conseguir saber. Eu tive uma aluna agora que recentemente foi aprovada no curso, numa dessas faculdades, eu fiquei muito feliz com o feedback da faculdade. A diretora, então, me ligou, por estar na gestão da escola, a diretora me ligou e falou assim, queria parabenizar porque sua aluna XXX foi a primeira colocada no hall de 800 candidatos. E o que mais nos emocionou foi a liderança dela durante o processo do trabalho em grupo. Ou seja, não é só saber ser liderado. De repente você está gerando líderes ali. É isso, né? cara. É isso. E fala pra gente um pouquinho dessas metodologias, Fadu. Sim, então, cara, as metodologias ativas são várias, né? Eu sou super fã das gamificações, criação de narrativas, que a gente chama de storytelling, e principalmente aprendizagem baseada em problemas. Vou dar alguns exemplos para você e para a galera que está ouvindo a gente, que está vendo a gente. Você já brincou de Lego alguma vez? Já. Lego. Posso falar Lego? Pode. Falei. Hoje é Lego. Tá. Os bloquinhos de montar. E aí você pega lá uma caixa nova de bloquinhos de montar e você já tem na própria estampado na caixa ali o que você vai montar com aqueles bloquinhos. Aí você abre a caixa, tira do plastiquinho, já estão tudo separadinho, cara. As pecinhas do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4, do grupo 5. E tem um livrinho de receitas. Junta a pecinha 1 com a pecinha 2, junta a pecinha 3 com a pecinha 4, a pecinha 5. No final, a criança vai, montou um carrinho lindo, com o carrinho do Batman, maravilhoso. É legal? Claro que é legal, velho. O moleque se amarra. O meu filho tem 12 anos, se amarra em Lego. Agora, e se eu entregasse os mesmos bloquinhos misturados e falasse assim, cara, daqui você pode montar um carro, mas você pode montar o que você quiser. Você tem um problema. Você não vai ter um livrinho de receitas para você montar. Você dá conta de entregar para mim um carro ou qualquer outro veículo que se movimente?
Pronto. Eu criei uma aprendizagem, o start para uma aprendizagem baseada num problema. Porque eu tenho os bloquinhos todos misturados, eu tenho um desafio para ele que tem que montar alguma coisa que venha se mover e é isso. Cara, no final, Marcão, se você comparar o carrinho que esse meu filho vai fazer nessa situação de PBL com o primeiro carrinho que veio já com a receita, qual vai ficar mais bonito, você acha? Cara, eu acho que é do PBL, porque ele vai montar o que ele achar. Vai nada, cara. Vai ficar horroroso, Marcão. Sério mesmo, cara? Vai ficar porcaria, velho. Vai ficar muito feio. Vai ficar feio. Não foi a inteligência artificial, o engenheiro da Lego que construiu. Não foi. Foi o garoto de 12 anos de idade. Vai ser um negócio quadrado, com a pode surpreender? torta. Pode. Mas o que eu quero chegar à conclusão? Tudo bem, Marcão. Vai ser um carrinho feio? Vai. Pior em termos de estilo do que o do Batman que estava na capa? Vai. Mas ele criou com as ideias dele. Entendi. Então, ele foi errando, ele foi ficando tenso, ansioso, nervoso, foi aprendendo a lidar com as frustrações, ele foi gerando uma imaginação para poder fazer aquele carrinho ficar daquele jeito. E ok, cara, a gente tem hoje uma oportunidade dessa geração de aprender muito com os erros, né? A gente, na nossa geração, a gente era muito punido pelos erros que a gente acabava cometendo. E hoje a geração atual, ela é beneficiada nesse sentido. O problema é que ela é muito mimizenta, né? Então ela tem que ter o impulso de, tudo bem, cara, errou, mas vamos lá. Lamenta, chora, faz parte, mas você tem uma outra chance. Então você precisa falar isso para a geração, porque senão ele chora e se afoga nas lágrimas, entendeu? Então você vai ajudando nesse sentido. Vamos lá, cara, vamos incentivar, vamos lá, vamos fazer de novo e tal. E você aprende com os erros. Entendi. E aí você termina lá um carrinho meia boca, mas é um carrinho que ele conseguiu resolver. Então é uma aprendizagem baseada em problemas, que é uma das metodologias ativas que eu acho que super vale a pena a gente colocar nos projetos que a gente faz com os alunos. Me lembro muito de feira cultural, feira de ciência das escolas, que você pedia para os alunos fazerem uma maquete de uma energia eólica. Aí o aluno levava para casa a situação. No dia da feira chegava uma Torre Eiffel maravilhosa, cara, com uma hélice brilhante que girava sozinha, que apertava o botão, acendia a luz. Aí continua essa história. Aí você já passou por uma situação dessa? Já passei por algumas. Aí você pergunta pro aluno assim, e aí, cara, bonito, né, meu? É bonito, professor, você viu aqui? Meu pai que fez. Pois é, isso que eu ia falar agora. Poxa, velho. A metodologia ativa são meu pai, ele é a tecnologia. Velho, é lindo, maravilhoso, é lindo, maravilhoso. Tu vai dar 10 pro projeto? Vai dar 10 pro projeto, mas... Cara, não foi ele, velho. Você perdeu a oportunidade do aprendizado. Perdeu, cara, perdeu. A gente acabou falando um pouco sobre até cultura maker. Cultura maker é muito isso, sabe? É o do it yourself, aprendendo com os erros, e é você, né? O aluno, no caso, fazendo, errando e aprendendo, reutilizando materiais, porque é muito sustentável isso, e é a PBL. Então, a PBL é um potencial gigantesco e nas metodologias ativas é a minha preferida, junto com a gamificação. Eu trouxe alguns casos aqui, a gente vai, no momento certo, se você quiser, a gente vai falar sobre. É isso que eu já falei, eu já vi alguns casos aí, Por exemplo, Marcão, acredita, cara, mataram um professor de matemática, assassinaram um professor de matemática lá na Universidade de Madrid, onde ele dava aulas, cara. Aí, lá na Universidade de Madrid, foi a polícia local e eles, coincidentemente, encontraram Sherlock Holmes. Sherlock Holmes estava lá se divertindo nas touradas na Espanha, tudo mais. E aí, o inspetor chamou o Sherlock e falou assim, Sherlock, mataram o professor de matemática e a gente precisa resolver esse problema. Quem ele reprovou? Pode ser, será? Talvez tenha sido isso, cara. Aí, o Sherlock, ele entrevistou vários alunos do professor e percebeu algumas coisas nessa entrevista, mas ele vai precisar da sua ajuda para descobrir quem que matou, que arma usou e que motivo teve para cometer esse assassinato tão brutal. E para vocês me ajudarem, eu escondi pistas em ambientes, como por exemplo a livraria, como por exemplo o parque, um hotel. Eu escondi pistas e vocês precisam coletar essas pistas para poder desvendar esse crime. Mas tem um detalhe, eu sou um chaveiro e eu fechei esses ambientes. Eu tenho aqui as chaves que abrem esses ambientes, mas vocês precisam me pagar. Me pagar para poder usar a chave, destrancar a porta de uma livraria e pegar as pistas que estão lá.
E o pagamento não é o meu Pix, não há necessidade disso. É talvez o valor mais importante dessa humanidade, que é conhecimento, cara. Vocês têm que me pagar com conhecimento. Como? Tá aqui, ó. Eu tenho um questionário com 16 perguntas de biologia. Opa! Cada pergunta é de um ambiente. Então, qual é a organela citoplasmática responsável pela produção de lipídios? Se você souber essa... Liso. Oh, é nós na riqueza, né, cara? Lisossomos. Tá, mas, na verdade, nem no lisossomo, é o retículo plasmático que é liso, exatamente. Aí, se você me responder isso, eu te libero a farmácia. Aí você pega o seu leitor de QR Code, telefone celular, faz a leitura aqui do QR Code e você vai ter a pista da farmácia. Isso em grupo, tá, Marcão? Então, imagina a sala divididas em grupos, 4, 5 grupos, de 4, 5 alunos. E gera uma certa competição, porque eles precisam encontrar o mais rápido possível para desvendar o crime. Vou te falar um negócio. Eles respondem 16 perguntas de biologia com uma intensidade que você nunca viu na vida antes. Por quê? Porque eles têm um propósito em responder essas perguntas. Porque a cada resposta certa, eles vão ter uma chave para encontrar, num certo ambiente, pistas para desvendar o crime a qual o detetive está contando com a ajuda deles. Essa é uma gamificação com uma narrativa. Por que uma narrativa? É uma história que eu estou contando, storytelling. Eu coloco o aluno como um personagem de uma história, ele se sente envolvido, ele responde as perguntas de biologia justamente porque ele vai estar pegando as pistas e, cara, 50 minutos de uma aula voam, eles adoram, trabalham em grupo e, consequentemente, tem que aprender a dividir tarefas entre eles, precisa aprender a um a liderar, outro a ouvir, e enfim, cara, é uma delícia de fazer essa aula. Eu já fiz com anos finais, eu já fiz com ensino médio, eu já fiz com professores, porque a ideia da Luminix é justamente essa também, fazer com... Ontem eu estava com 12 professores... num auditório que aí depois eu vou contar essa história. Eu posso contar agora? Vai, vamos embora. Porque é o seguinte, aí falando das escolas, como as escolas são fechadas aqui em Brasília, eu tentei fazer essas formações mandando e-mails para as escolas, entrei em contato com as redes sociais das escolas e, cara, uma escola me abriu a porta, que foi a Everest, e eu fiz essa formação com eles lá e foi super incrível. Mas as demais nem me responderam e-mail, cara. Porque, de fato, elas acreditam que o conteúdo tem que ser dado, eles respeitam isso, e eu também vou respeitar e seguimos. Aí eu tive a ideia desse ano de fazer oficinas para professores independentemente. Então, o que eu faço? Eu loco um auditório de um coworking qualquer. Ontem eu usei do manifesto, que eu achei incrível. Fica a dica. Merchandising. Não é nada, mas eu gostei bastante do espaço. E loquei um auditório, um espaço legal, em que eu montei as mesas para trabalhos em grupos. E fui divulgando no meu Instagram, Rofadu, @Rofadu, meu Instagram. Rofadu. Exatamente. E lá eu fui divulgando que ia ter oficina no dia 2 de fevereiro. Falando o que seria aquela oficina e cobrando um preço super justo para os professores, para eu pagar o local, para pagar a papelaria e, cara, quase lucro nenhum. E aí eu consegui 12 professores, tinham lá 2 de uma escola X, 3 de uma escola Y, 4 de uma escola H, enfim. Aí você começa a difundir... É uma sementinha. Exatamente. É uma sementinha. E eu acho que é o caminho pela qual a Luminix consegue crescer nesse sentido. Até, quem sabe, um dia as escolas darem um pouco mais de valor nisso e começarem a contratar para fazer para o seu corpo docente, para o seu grupo de professores. Entende? Porque o que eu estou vendo aqui, uma coisa interessante, essas perguntas de biologia, por exemplo, são perguntas de vestibulares, são perguntas que o aluno precisa saber para aquela família que está interessada só em aprovação, então você consegue. Cognitivo. Hard skills. Exatamente, e ao mesmo tempo você consegue trabalhar isso aqui em grupo com os alunos, né? Sim. Fantástico isso. Porque tem isso. Porque tem, junto às perguntas de biologia, eu entrego o caso do assassinato do professor de matemática. Do mesmo jeito que eu tenho o caso do assassinato do professor de matemática, eu tenho outros 5, 6 casos montados dessa maneira para que eu possa fazer em outras oportunidades. Marcão, isso aqui dá para fazer até em empresa, cara.
estava conversando contigo antes desse episódio de ar, exatamente. né? Cara, sei lá, você tem uma empresa, você trabalha no RH, no recursos humanos de uma empresa e está abrindo a oportunidade de contratação para profissionais da sua empresa. Pode ser de qualquer área. E aí você precisa que os seus profissionais tenham a capacidade de trabalhar em grupo. Então eu posso fazer isso aqui numa... Como é que chama quando você... Uma dinâmica em grupo. Uma dinâmica em grupo no processo de seleção. Sim. Então, no processo de seleção, eles podem fazer uma dinâmica dessa e as perguntas aqui... Eu sou biólogo, fiz de biologia. Mas você pode colocar entretenimento, perguntas de cinema, perguntas básicas de qualquer outra área do conhecimento. As perguntas pouco importam, na verdade, né? Você pode fazer adaptações para várias possibilidades. E aí os candidatos nesse caso, vão trabalhar em grupo, vão se divertir e ali as máscaras vão cair no sentido de... O cara da gestão humana vai estar vendo, né? Quem que tem uma capacidade melhor de liderança, quem tem um pouco mais de paciência, ou ao contrário, quem tem impaciência demais, quem está muito isolado. Só traz para si. Só traz para si, fala que o outro está errado na cara dele, fala, não, isso aqui é comigo e tal. E isso pode estar gerando possibilidade daquela empresa querer ou não contratar aqueles colaboradores, né? Então, não foge até da questão de sala de aula educacional. Então, é uma gamificação que eu gosto muito. Além dessa gamificação, o que mais você trouxe aí pra gente? Cara, eu tô vendo aqui cara. Um monte de coisa sua aí. Então, sabe uma coisa que funciona muito bem, Marcão? Passar para os alunos a responsabilidade de fazer as coisas, sabe? Então, saída de campo é uma coisa que a gente gosta de fazer muito com as escolas. Sim. Né? Então, aqui em Brasília tem várias regiões que você pode estar explorando, mas é importante que a saída de campo não se transforme num passeio escolar. A ideia não é só fazer um passeio. A ideia é aproveitar a oportunidade de aprender. Então, é normal que as escolas façam uma saída de campo, levem os alunos, se divertem, voltam e ok. É divertido, é maneiro. Mas vamos levar esse nível. Né? Por que não fazer um pré-campo, onde você pede para os alunos fazerem uma pesquisa sobre o local em que eles vão estar visitando daqui a 2, 3 dias? Isso já enriquece. E aí se torna uma viagem pedagógica. Pedagógica, essa é a ideia. E aí, durante a viagem, durante a saída, você pede para eles fazerem registros. A gente levou os alunos, e esse caso que eu vou mostrar para vocês, para uma reserva ecológica aqui em Brasília, particular e ecológica, que é maravilhosa, tem umas cachoeiras, tem cerrado, tem fitofisionomias. Aí eu pedi para os alunos fazerem o seguinte: registrem o que vocês quiserem. Que mais chamar a atenção de vocês. Podem ser plantas, podem ser líquenes, podem ser cachoeiras, podem ser cupinzeiros, insetos. Registrem o que vocês quiserem, guardem esses registros, que depois vocês vão fazer para mim o seguinte: vão criar um card, vou pegar aqui. Aí eu mostro para aquela câmera ali, você pode mostrar? Não, pode mostrar. Você pode mostrar, eu mostro lá. É criar um card com uma fotografia impressa daquilo que chamou a atenção e, paralelo a isso, eles tinham que criar, e aí tem que usar um recurso tecnológico que eles quisessem, Marcão. PowerPoint, um Canva, um site, um Sway da Microsoft. Eu deixei aberto para eles mais informações sobre aquilo a qual eles quiseram destacar. Então, esse grupo aí, eles quiseram destacar o Pepalanthus, chuveirinho do campo. Lindo, maravilhoso, super explorado artesanalmente aqui em Brasília. E aí, o que eles tinham que fazer? No papelzinho aqui, colocar a foto, o nome daquilo que eles tinham que destacar e colocar um QR Code. Esse QR Code leva a um site, ou a um Canva, ou a um PDF que está dentro de um Google Drive, com mais informações. Então, se qualquer pessoa quiser ver, por exemplo, esse QR Code que está aí, você vai entrar num site que esses garotos fizeram, cara. Eles fizeram um site. Dentro do site tem informações do local onde a gente foi, tem mais informações sobre a Pepalanthus, tem informações de localização geográfica, cara. E eles que fizeram. Eu não tive que ensiná-los a fazer o QR Code, eu não tive que ensiná-los a criar o site, eu não tive que ensiná-los ou obrigá-los a fazer desse jeito. Do mesmo jeito que esse grupo fez um site, outros fizeram uma forma mais simples. Criaram uma imagem em PowerPoint, transformaram a imagem num PDF e colocaram no Google Drive. Coisa simples, cara. Olha que show. Cara. Olha que show. É um site que eles fizeram, tá vendo? Aqui você clica aqui, ó. Saiba mais sobre Pepalanthus. Cara.
Muito bacana, legal. cara. E eles fizeram isso em momentos after school, fizeram isso em momentos, sei lá... Que bacana. Se reuniram na casa de um, na casa de outro, Ou seja, uma entrega escola. simples, mas Simples, cara. Bacana demais. Numa preparação de saída pedagógica que teve, né? Um pré-campo, um campo e um pós-campo, em que eles aprenderam muito mais do que simplesmente se eles só tivessem ido até lá, entendeu? Então, é uma inovação isso? Sim. E que tecnologia que a gente usou? Tá, os alunos desenvolveram uma aprendizagem da tecnologia que eu nem sei que site eles fizeram, cara. Tem aí, tem um link aí, tem uma referência do site. O Weebly, muito legal. O Weebly, tá vendo? Usaram o Weebly para fazer isso. Então, é um outro caso que eu gosto muito de levar e que é uma metodologia ativa, no sentido deles estarem ativos nessa construção do conhecimento e super funciona. Cara, tem um monte, cara. Cubo, você conhece o Cubo? Eu vi esse Cubo, mas eu tô curioso aqui. Não, eu queria fazer agora, Faduzinho. E aí, até mesmo para a gente já começar a finalizar o nosso bate-papo, o nosso bate-papo não dura uma semana, não, cara? Faduzinho, por mim, durava horas aqui, viu? Mas eu quero finalizar com esse Cubo que eu tô curioso, cara. Cara, e é legal finalizar com o Cubo, porque é o seguinte, muita gente acha que a tecnologia é o fim do processo. É aquilo que vai fazer o aluno aprender. E não é assim, cara. A tecnologia ou uma inovação, ela tem que ser o caminho. Ela tem que ser o meio pela qual a gente vai criar o conhecimento, ou melhor, a aprendizagem. A tecnologia, ela não pode ser o principal. Ela tem que ser só a cerejinha do bolo. Ela tem que ser o recurso pela qual a gente vai gerar a aprendizagem. Então, o Cubo é muito legal, é muito maneiro, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas mais importante do que ele faz é o que o professor tem que fazer em sala de aula para que seus alunos, usando o Cubo, consigam aprender. Perfeito. Vou te dar um outro exemplo simples. Essa semana passada, a gente teve semanas pedagógicas nas escolas, né? E foi lá um responsável por tecnologia, uma das escolas que eu trabalho. Um bababã da tecnologia, que nem da educacional ele é. Tecnologia, ele é um caçador de tecnologia. E aí ele levou lá aquele cachorro robô. Você já viu um cachorro articulado? Cara, é incrível o cachorro. Você olha e fala, é um cachorro, mas é um robô. Ele só não tem pelo, mas ele você vê, é um robô e ele faz os movimentos articulados de pular, de saltar, beleza. Tá. Isso. Eu, professor, assistindo o cara levar um boneco lá, um robô de 30 mil reais. Esse cara deve ter recebido uns 10 mil para fazer essa palestra. Fiquei pensando, tá. Aí ele passou 10 minutos falando como que ele conseguiu comprar um Samsung FZ Flip-Flop que custava 13 mil reais, ele pagou 2 mil reais. Ele ficou uns 15 minutos falando, cara, de como ele foi numa loja, tirou print, aí pegou uma outra loja, tirou print, porque tem diferença de preço, e aí acho que os cartões de crédito têm um seguro de proteção, que se você encontrar o mesmo produto com diferença de preço, o cartão paga para você a diferença. E aí, cara, ficou 15 minutos falando de como que ele conseguiu pagar o cachorro. Aí eu saí falando assim, Então, o que eu quero dizer? Não é nem criticar a palestra do cara, sim. O cara é incrível, é maravilhoso. Que bom que ele foi lá. Né? Mas qual o objetivo falou de chat GPT, que é bem legal. Aliás, é uma próxima conversa com de alguém. Certeza. Inteligência artificial, cara, é muito legal ou ilegal. Né? A gente, como professor em sala de aula, tem que ficar muito atento a essas situações. Existe hoje inteligência artificial que cria um avatar seu Sim. e que te coloca numa videoconferência e fica responsivo ainda. Exato. Tipo, você está na reunião e você não está na reunião. Tenho medo disso ainda, né, mas vamos lá. Imita a voz e tudo mais. Bom, enfim. O Cubo, ele é um traqueador de imagens. Então, chama Meg Cube. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, Marcão. Você que é um cara bilíngue, trilingue. É Merg Cube. E aí você usa um aplicativo que eles criaram também. É a forma como eles ganham dinheiro, na verdade. Sim. Mas tem a versão gratuita que eu quero mostrar para vocês. O que acontece? Você tem, por exemplo, a opção do sistema solar. Para onde eu posso mostrar? Ali, deixa eu ver. Pode mostrar para cá. Posso mostrar para cá? Olha que maneiro. Se você quiser mostrar para cá também, fica à vontade. Dá para ver o cubo? Dá para ver o cubo, né? Dá. Dá pra ver a tela do meu telefone? Dá pra ver a tela. Dá pra ver a tela. Aí quando ele filma o cubo, o cubo se transforma num sistema solar.
Que loucura, cara. E aí eu posso estar interagindo com o sistema solar, clicando, por exemplo, nesse planetinha que tem aqui. Olha, que planetinha é esse? Olha, o planeta Terra. Aí eu clico na informação ali, vão dar informações sobre o planeta Terra. E assim por diante. E ele está na minha mão. Então é como se eu tivesse o sistema solar na minha mão. Que sensacional, cara. O microfone está captando o que eu estou falando? Eu acho que sensacional. Eu não sei se está captando. Tudo que eu falei, será que foi ouvido? Foi? Que bom. Então a ideia é justamente trazer para o aluno a sensação de que ele está em suas mãos, possuindo o sistema solar. É muito legal. Você tem uma noção disso, tem uma noção daquilo, né? Muito legal. Aqui você pode também usar outras aplicabilidades do mesmo cubo. Então, por exemplo, anatomia. Você tem o Mr. Body. Você tem um bonequinho que você traqueia de novo o cubo, ó, e ele transforma o cubo num bonequinho. E esse bonequinho mostra anatomia básica, mais para criança, tá vendo? Ó, mostra pulmão, aí você clica no pulmão, aí aparecem os pulmões. Aí você clica aqui no lado do pulmão, ó, aparecem informações dos pulmões. E assim por diante. Então você vai trabalhar anatomia. Deixa eu clicar aqui. Você trabalha a anatomia em sala de aula com o cubo, né? E aí, voltando à ideia do, é legal, maneiríssimo, mas como fazer para você usar esse tipo de tecnologia, gerar uma aprendizagem em seus alunos, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar junto com a matemática. E isso não é pirataria, porque eu não vou ganhar dinheiro com isso. Mas o que eu fiz? Eu escaneei as faces do cubo. Aí eu planifiquei o cubo. Eu estou planificando o cubo, então eu posso me juntar com o professor de matemática, ele vai trabalhar a planificação de sólidos geométricos. Face, aresta, lado, trabalhar volume e tudo mais. Aí eu trabalho junto com o professor de educação artística para eles cortarem e colarem e montarem um cubo como esse. E esse cubo de papel funciona igual a esse aqui. Esse aqui ele é de borracha e custa X dinheiros. Esse é só uma impressão. E aí eu volto a repetir, a empresa ganha dinheiro com o aplicativo, porque o aplicativo custa um certo valor mensal de assinatura para você usar outras ferramentas dele. Tem várias ferramentas, Marcão, é maravilhoso. Mas tem essas duas ferramentas que são gratuitas, que é o corpo humano e que é o sistema solar. E aí você pode fazer em sala de aula esse tipo de aplicabilidade. Junta a matemática, junta a educação artística, junta a biologia. Pede para eles fazerem um desenho, pede para eles fazerem o uso disso, mas a partir desse uso fazer alguma outra coisa. Então é essa a ideia de a tecnologia, ela é incrível, mas você precisa saber como usar para transformar numa aprendizagem significativa para os seus alunos. Caraca. Legal, né, cara? Eu tô encantado, cara. Tô encantado mesmo. Mas é encantado com a inovação na educação, com a inovação cara. na educação. Não é comigo não, viu, cara? Eu sou feio, cara. Não se encante comigo. A gente precisa falar mais disso, Faduzinho. Galera, a gente tá chegando aqui no nosso final do bate-papo de hoje. Foi uma honra. E com certeza, Faduzinho, eu quero muito a sua volta aqui, porque eu acho que a gente tem muito ainda a debater contigo. Cara. Mas desde já, meu amigo, eu só te agradeço por tudo. É uma honra ter você aqui. Tamo junto, ter trabalhado contigo durante alguns anos. Isso eu sinto falta, eu falo de coração mesmo. Mas a gente ainda vai trabalhar junto novamente. Esse caminho é muito longo, cara. Esse caminho é muito longo, cheio de curvas. Vai e volta, cara. Tamo junto. Galera, então nós estamos chegando aqui. Aí é o final desse episódio sensacional aqui na Sala do Marcão. Convido vocês, lembrando, curta, compartilhe, comente, tá? E vamos falar realmente sobre educação. E mais uma vez, Faduzinho, muito obrigado mesmo. Imagina, querido. E para vocês, um grande abraço. Fiquem na paz, galera. Valeu demais.